Fala pessoal, hoje eu vou dar continuidade à questão das consequências não intencionais, falando sobre salário mínimo. Salário mínimo é um tema que desperta muitas paixões, muita gente fica realmente com raiva quando você fala que você é contra o estabelecimento de salário mínimo. E naturalmente as pessoas têm boas intenções, porque elas acham que se não tiver salário mínimo, o patrão vai explorar o trabalhador, vai ter trabalho escravo. Então a raiva delas é um pouco compreensível, mas como eu disse, algumas coisas são inevitáveis, algumas consequências são não intencionais. E no caso do salário mínimo não é diferente. Então, imagine o seguinte, imagine que o governo foi lá, estabeleceu uma lei em que todos os restaurantes deveriam cobrar no mínimo R$ 50 dos clientes. Você ia gostar dessa lei? Não, ninguém ia gostar dessa lei. Ninguém quer todo dia almoçar no restaurante e pagar R$ 50, não é mesmo? Mas não foi bem essa lei que ele passou. Na verdade, ele passou uma lei de salário mínimo, em que o salário mínimo ia ser R$ 5.000 para os funcionários de restaurante. Como consequência dessa lei, o preço nos restaurantes se elevou a R$ 50. Então, você acaba percebendo aí que, poxa, esse salário mínimo de R$ 5.000 não foi uma boa ideia, não. Mas veja só o que aconteceu, né? Você aumentaram o preço para R$ 50, você parou de comer lá e os funcionários acabaram sendo demitidos. Eles foram mantidos porque, ao contrário do que você pensa, a maioria dos donos de empresas são pequenos, eles são grandes corporações, com o chefão lá de terninho, eles são pequenos. Então, os donos dos restaurantes mantiveram os funcionários, elevaram o salário mínimo deles, mas como você achou um absurdo a lei, você parou de frequentar, começou a comer em casa, levar sua marmita para o trabalho, o restaurante começou a ter prejuízo e foi obrigado a demitir algumas pessoas. Então, quando você extrapolou o salário mínimo para um valor de R$ 5.000, você conseguiu ver as consequências negativas. Então a ideia básica é essa. A ideia básica é que quanto mais você aumentar o salário mínimo, mais desemprego você vai gerar. Porque nem todo mundo tem a capacidade produtiva para justificar um salário de R$ 5.000, de R$ 10.000. A mesma coisa acontece, mas o grau é menor, claro, quando você passa de um salário mínimo de R$ 0 para R$ 1.000. O grau é menor. Geralmente o grau é maior em quem? São nas pessoas que têm menos capacidade de justificar um salário de R$ 1.000, que são os jovens inexperientes, são aquelas pessoas que não sabem ler nem escrever, não sabem falar em público, eles não sabem programar, eles não têm valor. É difícil achar o valor deles para justificar R$ 1.000. E esses R$ 1.000 não é apenas o salário deles que ele tem que justificar, ele tem que justificar o custo dele e tem um custo trabalhista que envolve aposentadoria, existe a questão da previdência, que tem impostos que a empresa paga, ela tem que pagar transporte, alimentação, uma série de coisas que está além do salário que a CLT obriga o empregador a pagar. Então, se ela ganha R$ 1.000, ela tem que justificar um salário, um custo de R$ 2.000, por exemplo. E um jovem que estudou em escola pública, não teve uma boa educação, geralmente ele não consegue justificar. Já o jovem de classe mais rica, ao contrário do jovem da classe mais pobre, da situação econômica mais pobre, ele, ele procura fazer trabalho voluntário, ele estagia, ele faz intercâmbio, então acaba se tornando realmente difícil para esse cara competir com essa galera aí, né? A galera ainda estuda em instituições melhores, então fica bem complicado. E para complicar ainda mais, tem essa questão do salário mínimo. Se você for atrás de estatística aí, você vai ver que o maior índice de desemprego é justamente entre os jovens.
e coincidentemente o maior índice de violência também é entre os jovens. É algo a se pensar se tem uma correlação aí. Eu acredito que sim. Bom, então para finalizar, muita gente faz objeção de que, novamente, se não tiver salário mínimo vai haver trabalho escravo, então as pessoas vão diminuir o quanto elas ganham, e talvez isso aconteça mesmo, mas a questão principal é que o tamanho da pizza vai aumentar, a quantidade de pessoas empregadas vai aumentar, e a soma dos salários, no momento que você acaba com o salário mínimo, vai aumentar, o tamanho da pizza vai aumentar, e isso vai gerar uma bola de neve positiva em que o preço dos produtos em geral na sociedade vai diminuir, e a sensação das pessoas em geral é que elas vão estar ganhando mais, mesmo que talvez elas ganhem, algumas pessoas lá sejam afetadas e ganhem menos, elas vão conseguir consumir mais, que o nível do preço em geral diminuiu. Então, fica aí, eu espero que você não tenha se exaltado aí, não tenha ficado com raiva de mim, mas é apenas algo a se considerar. Existem consequências não intencionais e o salário mínimo ele é um causador de algumas consequências não intencionais. Grande abraço e até a próxima.